Patrísticos, porque quando o Constantino chega no trono, ele acaba com os pequenos grupos e junta as matrizes católicas, né? E hoje aqui a igreja funciona muito em torno do grupo pequeno de discipulado. E Suzana começou na casa dela. Nas casas, na minha casa tem grupo. Então, hoje eu realizo alguns, certo? Hoje tem o grupo dos juvenis, que se reúne aqui no Flamengo. Quarta-feira tem vários renovo, né, na juventude. De casais, de senhoras, certo? Então a igreja está trabalhando nesse sentido. Aos poucos, o metodismo foi investindo em obreiros em nossa pátria. No dia 13 de novembro de 1837, o reverendo Daniel Kidder embarcou em Boston rumo ao Brasil. Ele viria com uma missão singular de espalhar literatura para o povo de língua portuguesa. Esta viagem demorou cerca de 56 dias até desembarcarem no Brasil. Sua família veio com ele no desafio desta obra missionária. Kidder dedicou-se muito para que as Bíblias fossem adquiridas pela população. Teve a alegria de ver muitas pessoas, famílias afluírem a fim de ter e ler a Bíblia. Até mesmo uma vez, um dos ministros do Império enviou-lhe um bilhete solicitando Bíblias para distribuírem nas escolas. Infelizmente, seu ardor missionário custou-lhe a vida da sua esposa. Ao chegar ao Brasil, ela contraiu uma doença nativa. Os historiadores falavam em febre amarela. E assim, no dia 16 de abril de 1840, após um histórico sofrível de tentativa de recuperação e intercessão, a querida jovem missionária Cynthia Kidder vai encontrar-se com Deus na eternidade, deixando um jovem missionário viúvo e seus 2 filhinhos. Uma das cenas mais difíceis foi quando Kidder não pôde enterrar sua esposa, devido a um fato que todos os cemitérios pertenciam à Igreja Católica, que por sua vez impedia que fossem enterrados que ele chamava de hereges. Mas graças a Deus havia um cemitério inglês, e este era aberto para todos os protestantes. Cynthia é considerada a primeira mártir metodista em solo brasileiro. Muito bem, estou aqui no Catete, em frente à capela antiga metodista. Claro que ela foi reconstituída, foi restaurada, ela foi reformada, mas de fato o local de adoração principal foi esse aqui. Do lado temos uma igreja construída, um templo de 1886, e basicamente depois de 50 anos que chegaram os primeiros missionários. Eu até creio que foi uma construção rápida pela época, porque eles chegaram aqui sem recurso, sem condições, mas com o coração fervendo para que a obra do Senhor estabelecesse. Todos que vieram para cá vieram com pouco orçamento para fazer a obra. Eu estou pisando num chão histórico, relembrando o início do movimento metodista no solo brasileiro. Interessante aqui, ó, foi colocado um local e depositaram mensagem dos membros da igreja aqui dentro para ser aberto em 2028. Quem viver verá. Quem que viver verá os testemunhos que estão aí. Porque esse movimento metodista já está há mais de 300 anos no mundo. E o que Deus levantou, ninguém pode derrubar, não é? Daniel serviu ao Senhor no Brasil até 1842.
Registra-se também a permanência de 2 anos do capelão dos marinheiros. O reverendo Obadiah Johnson, ele veio em 1836 e regressou em 1838, devido a problemas de saúde. Até então, o movimento metodista permanecia no Brasil no âmbito do pioneirismo. Porém, com a iniciativa de J.E. Newman, o sonho começava a se tornar uma realidade. Na verdade, Newman tinha sido recomendado pela Junta de Missões para trabalhar no Brasil. Isto aconteceu pelos idos de 1866 e foi uma designação da Conferência Anual. Seu despertamento pela América Latina, em especial o Brasil, ocorreu pelo fato de que ele teria sido capelão das tropas americanas durante a Guerra Civil e notou-se que muitos metodistas militares imigravam pela América do Sul e também para a América Central. A história do metodismo passa por esta igreja. Ela é de 1886, portanto, 54 anos após a chegada do primeiro missionário em terra brasileira, o que é um crescimento maravilhoso e uma rapidez tremenda para a época com que ele chegou aqui. Lembrando que quando ele chegou aqui, o evangelho não era tão, o protestante não era tão quisto aqui. Ele era perseguido, ele tinha muitas dificuldades para você implantar uma igreja protestante. Então eles chegaram aqui numa época difícil, em 1800, havia ainda muitos tipos de doenças difíceis, doenças que hoje são controladas, mas eles chegaram, enfrentaram e levantaram esta obra aqui. Como a guerra foi um árduo e penoso prejuízo para todo o país, a Junta de Missões não podia arcar com as despesas de Newman. O mesmo, sem medir esforço, financiou sua própria vinda ao Brasil. Sua chegada data de agosto de 1867. A chegada de Newman ao Brasil foi pelo Rio de Janeiro, mas sua residência foi mantida em Santa Bárbara do Oeste, na época uma província do estado de São Paulo. Só depois de ter pregado aos colonos durante 2 anos, foi então que no mês de agosto fundou o Circuito de Santa Bárbara. Circuito era um nome dado por John Wesley na organização de grupos de sociedades metodistas. O que era uma mercearia tornou-se um salão para as reuniões e os cultos. Na verdade, este salão não passava de uma casa muito humilde, de chão batido, e segundo os pioneiros, a casa era de sapé. Muito bem, pessoal, lá dentro, conversando com o pastor Tarcísio, nós tentamos identificar esse local como um local original dos cultos metodistas e de outras denominações naquela época, 1800 e alguma coisa. Está em minhas mãos um livro histórico, olha, está todo, da autora Eula Kennedy Long. E ela escreveu do Meu Velho Baú Metodista, é um livro muito conhecido entre os metodistas. E aqui eu tenho na página 51, no segundo parágrafo dessa página, as seguintes expressões da irmã Eula. Chegando a Limeira, em agosto de 1866, começou logo a pregar em inglês aos patrícios espalhados pela região. Não tentou organizar uma igreja de imediato, devido ao fato deles estarem tão espalhados. Contudo, no terceiro domingo de agosto de 1871, organizou em Santa Bárbara do Oeste
onde estamos aqui agora, né? Uma congregação com 9 membros, todos americanos. Foi designada claramente Igreja Metodista Episcopal do Sul, pois era uma continuação da Igreja Americana, a que todos haviam pertencido. Este nome foi dado no Brasil e assim continuou até o dia da autonomia. Esse culto histórico se realizou numa casinha coberta de sapé e de chão batido, que anteriormente fora usada para venda de bebidas alcoólicas. Entre esses primeiros membros constava o nome de Leonora Smith, que se tornou missionária, da qual diremos algo adiante. Aos poucos o reverendo Newman organizou outros núcleos, até que com cerca de 50 membros formou o primeiro circuito metodista na história da nossa igreja no Brasil. Embora Newman trabalhasse mais com os americanos e pregando em inglês o tempo todo, o movimento entre os brasileiros veio um pouco mais tarde. O que estava no coração de Newman era ter uma grande sociedade, sem discriminação religiosa. Tanto é que, em suas reuniões, era grande o número de batistas, presbiterianos e cristãos não nominais. Com o passar do tempo, viu-se obrigado a dedicar seu trabalho em nome do movimento metodista. Deste local, em Santa Bárbara do Oeste, em 1871, missionários americanos chegaram para pregar na primeira capela, uma das primeiras capelas da história do metodismo no Brasil. Aqui nesta região não era alvenaria, era uma casinha pobre, chão batido de sapé, que eles se reuniam há 2 séculos atrás para anunciar o Evangelho. Em minhas mãos está o cântico metodista antigo e há um hino que diz assim, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião o monte. Newman seguiu seu trabalho em Saltinho, região de Americana, no estado de São Paulo. Após muitas tentativas em cartas e recados, Newman consegue convencer a Junta de Missões Metodistas a iniciarem oficialmente a Igreja Metodista em solo brasileiro. Assim, em 1876, após o impacto destas cartas de Newman, publicadas em jornais e periódicos metodistas, finalmente dão o passo desafiador e pioneiro de lançar bases definitivas do metodismo no Brasil. No ano de 1876, com a chegada do missionário americano Reverendo John James Russell, o metodismo é cravado no solo brasileiro oficialmente. Deus abençoou tanto que em 1930 a Igreja Metodista tornou-se autônoma e com vida própria, podendo administrar a obra sem auxílio dos Estados Unidos. Assim consta o documento na qual a Igreja Americana assinou para a independência da Igreja Brasileira. Pela proclamação datada de 2 de setembro de 1930 e assinada pelos membros da Comissão Conjunta, composta de delegados da Igreja Metodista Episcopal do Sul nos Estados Unidos da América e pelos delegados da Conferência Anual Brasileira, Sul Brasileira e Central Brasileira. Constitui-se no Brasil uma igreja autônoma, ramo da Igreja Universal de Jesus Cristo, continuação do metodismo, movimento iniciado na Inglaterra por John Wesley no século XVIII. Então a gente começa com o metodismo brasileiro. Ele